Existe um momento no despertar em que você não consegue mais se reconhecer. Você olha para a própria vida e parece que alguma coisa está fora do lugar. E não é que você virou outra pessoa, mas o personagem que você sustentava começou a se quebrar. Tudo isso começou a ruir. Hoje eu quero falar do estágio da quebra de identidade e por que ele é um dos mais confundidos com loucura. Nesse estágio, algumas coisas começam a acontecer. Você não se identifica mais com algumas opiniões antigas. Seus desejos mudam, suas vontades mudam. Suas metas perdem força. Não tem mais tanto sentido assim essas metas que você tinha antes. Certos ambientes parecem estranhos. Assim como algumas amizades também começam a se afastar. Você começa a se observar de fora. E pode surgir a pergunta: quem sou eu agora? Algumas pessoas nesse estágio sentem medo. Medo de estar enlouquecendo, medo de estar perdendo a personalidade, medo até de estar ficando mais frio emocionalmente. Mas o que está acontecendo não é perda, é separação. A separação do joio e do trigo. A separação do seu eu verdadeiro para o eu falso. E esse eu falso foi sustentado por muitos e muitos anos na sua vida. Desde criança você construiu uma identidade baseada em adaptação, sobrevivência emocional, validação, medo de rejeição, necessidade de pertencimento. E essa identidade virou você. Mas ela era apenas uma construção. Quando a consciência amadurece, ela começa a perceber algumas coisas. Eu não sou os meus pensamentos, eu não sou as minhas emoções, eu não sou as minhas reações automáticas. Eu não sou os papéis, os personagens que eu exerço. Eu, por exemplo, tenho o Michel, que é mentor. Tenho o Michel, que é filho. Tenho o Michel, que é irmão. Tenho o Michel, que é marido. Tenho o Michel, que é pai. Todos nós exercemos diversos papéis na nossa vida. E nós não somos esses papéis. Nós só estamos atuando neles. E aqui começa a desidentificação. E isso faz com que o ego entre no estado de alerta. Simplesmente porque o ego foi programado para manter estabilidade. Quando ele sente que está perdendo o controle, ele cria o medo. Mas fica calmo que o que está morrendo não é você. É somente a identificação com o personagem. E aqui acontecem dois extremos perigosos. O primeiro, tentar reconstruir uma nova identidade de forma rápida. A pessoa pode se tornar a espiritualizada, a consciente, a desperta, a desapegada. Mas isso ainda é um personagem. Agora, com a roupagem de espiritualidade. E o segundo extremo é tentar voltar ao antigo eu. Você força comportamentos antigos. Você tenta manter talvez situações e pessoas da tua vida antiga que não estão mais fazendo sentido para você. Você força encaixe, você força até opiniões antigas. Crenças que lá no fundo você já não acredita mais naquilo. Mas você tenta se forçar para que você possa se manter naquele antigo eu. O ego vai lutar. Mas nenhum dos dois funciona. Porque a consciência já acordou. A consciência já viu demais. E uma vez que a consciência vê, não tem como desver. Esse estágio é uma grande reorganização da autoimagem. A forma como você vê a si próprio. A mente está ajustando narrativa interna, senso de identidade, estruturas de pertencimento. É um processo muito semelhante a transições profundas de vida, a amadurecimento tardio.
até as crises, crise dos 30, crise dos 40, crise dos 50 anos de idade. Mas a diferença é que aqui você tem um nível muito maior de consciência. Você não está ficando vazio, você está ficando menos automático. E isso é maravilhoso, porque você começa a ficar consciente de si, consciente da vida. Muitas vezes, ficar tão consciente assim pode doer, porque todos nós temos luz e temos sombras. E quando você começa a enxergar as suas sombras, saindo daquele eu ideal que você criou para poder se sentir amado, poder se sentir pertencente, isso dói. Dói muito, porque você não quer aceitar a verdade sobre si mesmo. Eu te aconselho a fazer algumas coisas para passar por esse processo, por esse segundo estágio. Não tente definir quem você é agora. Permita a fase de indefinição. Não se defina como nada. Não tem que ser alguém. Simplesmente se permita ser ninguém e permanecer no vazio por um tempo. Observe mais do que você reage. E evite decisões impulsivas baseadas no desconforto. Ou seja, decisões que só estão buscando o conforto. Esse é o estágio que é muito importante, o silêncio interno. Um espaço entre você e seus pensamentos, entre você e as suas emoções. E nesse espaço nasce alguma coisa nova. E não é um novo personagem, é uma presença estável. E se você está vivendo isso, você não está se perdendo. Você só está deixando de se identificar com algo que nunca foi a sua essência verdadeira. A quebra de identidade dói, porque desmonta ilusões de controle. Mas é muito satisfatório porque ela abre espaço para algo verdadeiro. No próximo vídeo eu vou falar o que é que vem depois desse estágio, que é a hipersensibilidade, quando tudo parece mais intenso. E se você precisa de ajuda para passar por esse processo de despertar, se você está no primeiro estágio que nós falamos no outro vídeo, se você está aqui agora no segundo estágio, não importa. Entre em contato comigo no link aqui na descrição, que você vai ser direcionado diretamente para falar comigo, para que a gente possa trabalhar e te ajudar a passar com equilíbrio e leveza por todo esse processo. E lembre-se, despertar não é ganhar uma nova identidade, é parar de depender